Eu quero saber de você, o Kaioken. De você, Budokai. Eu quero falar Kaioken, cara. Eu quero falar Kaioken hoje. Agora meu nome é Kaioken. Eu sou o Galikho, então. Imagina, eu quero saber de tu, Budokai. E o Budokai tá de laranjinha hoje, né? Qual o seu destaque desse episódio? E o que você acha desse episódio como um todo? Cara, esse, já deixando claro, esse é meu episódio preferido do arco e desses aqui que a gente vai comentar. Arco inteiro? Do arco inteiro. E sempre foi porque eu adoro a disputa do Kamehameha, né? Até vezes 4, né? No Kaioken vezes 4 versus o Galikho. Sempre adorei e eu adoro a direção e a animação desse momento. E pra mim conseguiu superar o mangá, que no mangá também é fantástico, mas conseguiu superar. Então, sei lá, essa cena pra mim é a preferida, mas num geral esse episódio inteiro é muito bom, né? Ele já começa lá, como você falou, com o Goku dando um monte de porrada no Vegeta, finalmente superando ele, conseguindo desesperar o cara, né? O Goku consegue superar totalmente a velocidade do Vegeta, ele não consegue acompanhar, dá soco daqui, soco dali, você vai vendo na expressão dos personagens, tanto o esforço do Goku, quanto como o Vegeta começou a de fato apanhar, a sangrar, né? Tanto que ele fica maluco de sangrar. Tem aquela cena muito legal do Goku apertando a mão do Vegeta e humilhando ele, né? É muito bom, você vai vendo como o Goku, em todos os quesitos, ele supera o Vegeta, e eu gosto de uma coisa desse Goku dessa época, que ele era bem mais bombadão, né? Depois ele vai ficando, até a Saga Freeza, ele ainda é mais bombadão. E nessa época a gente vê, né, usando o Kaioken vezes 3, depois o vezes 4 ele não usa muito, porque era absurdo nessa época. Mas o vezes 3, né, o triplo Kaioken, ele já parece que a massa muscular dele já cresce ainda mais, né? E você consegue reparar o esforço absurdo que o corpo dele tá fazendo para conter tanto poder. Então, esse episódio, ele demonstra isso muito bem, e ele é um episódio que ele pode soar meio esquisito para algumas pessoas, porque ele o design dos personagens fica meio off-model, né, que é fora do modelo padrão em alguns momentos, mas, no geral, o episódio ele é bem animado e ele é bem expressivo e também bem dirigido. Ele não vai ser tão bonito quanto aqueles episódios lá do Masaki Sato e Katsuyoshi Nakatsuru, né, que é o que parecia mais com o traço do Toriyama nessa época, mas ainda assim o mais importante é que ele é muito expressivo e ele funcionou bem, né? Os animadores ali, os clássicos, Tomekichi Takeuchi, Yoko Izuka, Masahiro Shimanuki, que participou até no Super até, e Kazuya Hisada, esses animadores, eu até separei aqui para não esquecer, eles eram também alguns dos melhores dessa época. Então o pessoal, eles não conseguiam fazer um traço às vezes tão parecido com o Toriyama, mas eles entregavam bastante energia na animação, muita expressividade, passavam bem a movimentação, né, a rapidez, a fluidez. Então é um episódio maravilhoso, né? Revendo agora, até pensei, putz, será que realmente é tão bom quanto eu lembrava? E é sim, para mim ele consegue superar essa parte do mangá. Ele é um pouquinho mais longo, ele estende um pouquinho algumas coisas, mas ainda assim não traz filler desnecessário esse episódio. Ele tem, né, um outro filler ali, até legal, eu acho, o momento ali do Mestre Kami sentindo que a chama da vida do Goku poderia se extinguir, né? É algo bonito até. Então, no geral, esse episódio é fantástico. Aí quando chega a cena a disputa do Kaioken, né? O trabalho de cores é muito bonito, né? O Goku ali todo tomado pelo rosa do Kaioken, e aí você vê as veias pulsando, né? A expressividade dele, o cenário todo quebrando, o vento, né? E aí o Vegeta permeado no roxo com o Galikho, e aí o impacto, né, do golpe é tão poderoso que afeta até o pessoal que está assistindo, né? Tem um impacto ali Acho que a bola de cristal na bola de cristal. Isso é sensacional, velho. Nossa, é fantástico, né? É um episódio, ele é artisticamente muito, muito bom, né? Ele é muito bem dirigido, muito bem animado, ele passa muito bem todo o necessário, e depois até tem uma cena legal que aí acaba tudo isso, o Vegeta fica pistola da vida e decide virar Ozaru, aí tem um momento muito bonito do Goku ali já no pôr do sol, né, em cima da pedra, ele sabendo que não seria o suficiente para derrotar o Vegeta, né? Então tem até a cena muito legal, né, do Yajirobe. Se eu ficar falando, eu fico falando sozinho. Yajirobe é muito bravo, cara. É muito bravo. Mas não cara, no geral, perfeito. Pra mim, esse episódio é perfeito. Não tem nada que eu reclamaria, assim. De novo, ele tem uns probleminhas de às vezes, fugir do modelo ali. Às vezes, o Vegeta fica com uma cara meio de psicopata, meio esquisitona. Né? Você consegue ver uns modelos ali meio off-model, mas ainda assim, sei lá, eu sinto que até agrega. Mesmo o Vegeta meio feião... Né?
mesmo o Vegeta meio feião, meio zoiudão, meio cabeçudão, ele é expressivo, ele parece realmente um assassino que ele era nessa época. Então, pra mim, esse episódio é fantástico. E eu já cravo aqui que é o meu episódio preferido de tudo isso. Cara, é fantástico. Eu tô emocionado de falar, é fantástico. Conseguiu superar o mangá, fez tudo muito bem, os fillers ali não atrapalharam, né? Muito bem dirigido, muito bem animado, né? Fantástico. Show de bola. Nerdola, contigo, cara. Pô, me jogou numa sinuca de bico aqui, porque Budokai falou tudo de bom, até o nome dos animadores que fizeram o negócio. Fiquei numa sinuca aqui, mas, cara, uma parada que eu ia falar, que o Budokai mencionou, eu sinto muita falta disso hoje em dia, de mostrar como o Kaioken tá pegando no Goku, sabe? Como que o Goku tá se lascando de usar o Kaioken, cara. Tipo, quando ele usa o 3, assim, ele vira um brolha, assim, o Goku vira um brolha, assim, negócio, começa a sair pra fora e tal. E eu fico imagina se ele usa o quíntuplo Kaioken ali, que ele... Aí morre, cara, ele morre. Ele cogita, né? Entendeu? Tipo, e você vê que ele vai usando e tal. E, cara, a hora que ele usa, eu acho sensacional, cara. A hora que ele usa, a atmosfera do bagulho vai mudando, as montanhas vão quebrando, o Vegeta sem rastreador, ele sabe que ele se lascou ali, ele olha o Goku, ele já muda a expressão, tipo... É verdade. Aí, tipo, tem uma cena, quando ele usou pela primeira vez, eu acho sensacional isso, cara. Quando ele usou o Kaioken pela primeira vez, ele soltou um golpezinho assim no Vegeta no último episódio que eles começaram a luta. Essa hora que ele usou o Kaioken vezes 3, sem usar nada, a montanha do que o Vegeta tava já quebra, o Vegeta já vai sozinho. Só a pressão ali. E essa cena foi tão clássica que a galera que jogou vai lembrar. Esse golpe, esse combo que o Goku dá nele, virou do Tenkaichi 3 esse combo aí. O Goku dá a volta lá e dá a bicuda assim no Vegeta. Aí o Vegeta tenta dar uma jogadinha de energia, mas toma na orelha. Aí, e eu acho sensacional outra parada, que quando eu era criança me chamava muita atenção. Você vai percebendo que o Goku... Eu não sei se isso é um erro, vocês me expliquem melhor, mas eu acho que não, acho que pode ter sido intencional isso. Você vê que o Goku vai ficando cansado de usar o Kaioken, que chega uma hora que ele não tem mais a cor vermelha, não sei se vocês repararam isso aí. Chega uma hora que ele tá lutando com o Vegeta e a cor do Kaioken... Ele tá um pouquinho rosa, só que ele não tá mais vermelhão, sabe? Eu acho que, putz, já tá começando a cansar o Goku. E, pô, ele peia pra dar em 10, ele dá sozinho. Parecia minha mãe me batendo em sílaba, filho. Você vai aprender. Ele dá no Vegeta, filho. Ele bate com a cabeça, ele bate na boca do estômago. E só pra complementar o que o Budokai falou... Eu não acho ruim o off-model aí, que chega uma hora que o Vegeta ele tá todo esbufetado já, que a hora que ele fica zoado, né, com a cara de psicopata, assim, eu sempre tive a impressão que era porque ele tinha levado uma surra, porque o cabelo dele fica espetado de um jeito que não era, assim, o Vegeta ele fica com um cabelão nada a ver, assim, tipo, eu acho que apanhou tanto que até... E, cara, até o Yajirobe, ele entra nas horas certas, cara... A hora que ele entra e lasca um tapa nas costas do Goku que tá cansado, aquilo é sensacional, cara. Sim. E sem dúvida, o Kamehameha, aquilo me marcou do Kamehameha e Galick-Ho, aquilo é... Primeira vez que a gente viu a Terra sendo realmente ameaçada, que eu me lembro em Dragon Ball, assim, se você desviar vai explodir tudo, cara. Aquilo foi sensacional. E eu, quando era criança, devolve o Goku, senão ela vai morrer, eu achando que eu ia morrer também. Então, puta, nota 1000 esse episódio, eu já vou falar também. Cara, minha opinião sobre esse episódio magnífico, tipo, não pode ser diferente da galera. Ele começa ali muito bom, ele parece que é um episódio de anime de temporada. Não sei se vocês viram isso. Acontece muita coisa nele. Já começa sem enrolação, Goku já incorpora lá no Triplo Kaioken e dá aquela cena que tem lá sempre, de ele energizando. Só que o engraçado, que eu parei para assistir de novo hoje, essas cenas elas eram importantes para nos colocarem dentro da cena. Tipo, para a gente entender o tamanho desse acontecimento. Porque o Goku estava ativando pela primeira vez um Triplo Kaioken e pela primeira vez chegando naquele protegido de 24 mil. Ele nunca chegou nesse nível. Então, tipo, era uma coisa... Era como se fosse uma transformação, tá, galera? Era uma transformação. Então, isso... Vamos já para aqui. Então, isso colocava...
feriado de São Jorge. Então isso era para colocar a gente na cena. É igual quando o Super Saiyajin no anime. Ele é demorado. Por quê? Porque é uma coisa especial. No mangá já é mais rápido. Então por isso que tem essa diferença. Mas eu curto isso. Porque, tipo, caraca lá, tá tremendo tudo. O Nerdola falou, quebrou a montanha. A Bulma tá sentindo lá da casa do Kami, explodiu o rastreador. Então, essas situações são muito boas para mostrar o tamanho do poder do Goku que estava alcançando naquele momento. Então, isso é muito bacana. E depois vem a sequência da humilhação. Que o Goku, ele, sem encostar no Vegeta, ele quebra aquela montanha que ele está em cima e ele começa a baixar o sarrafo. Cara, e a trocação não, né? Os golpes são muito bons, porque quando o Vegeta pensa em fazer alguma coisa, ele que estava lá todo se sentindo com o poder dele de luta, ele não consegue reagir. Não consegue acompanhar. Não consegue. Quando ele pensa em fazer um negócio, o Goku vai lá e tem uma hora que ele bota as pernas por cima do ombro do Goku aqui, aí ele vai golpear o Goku por cima, Goku tome. A minha cabeça assim na cara dele, assim, eu falei, cara, eu gargalhei de... E assim, quando a gente vê na época, a gente fica empolgado, assim, caraca! Igual aquele maluco da abertura 2 do Super, lá, que é esse cara? Que é esse cara? Então, eu fico assistindo dessa forma, porque é muito empolgante ver o Goku lá, que tinha acabado de ser dito como classe baixa, né, dos Saiyajins, tá dando bastante sarrafo no Vegeta. Só que o mais interessante é que a gente sabe que isso não é uma coisa que vai se manter, é uma coisa que é temporária. Não é aquele poder tipo que vai ficar ali até o final. E isso que é mais gostoso, galera, porque você vê que o Goku precisa derrotar o cara muito rápido. Você vê que ele precisa derrotar o adversário, o Vegeta, rapidamente, porque senão ele vai perder o Kaioken, vai perder aquela explosão muscular, vai perder a força física por causa o corpo está queimando muito rápido a energia. Tipo, é como se fosse uma estrela cadente, ela não fica ali o tempo todo acesa, uma hora ela vai apagar. Quando apaga, a gente vê que o negócio dá ruim. O Goku para lá, o Vegeta tipo, que fica putaço com ele, que tomou aquela surra dele, vê lá que saiu sangue. E nessa cena que eu falei que aconteceu uma pequena censura. O Vegeta também babando lá, que ele tomou um porrão na barriga, ele levanta babando, e parece que é baba, mas não, aquilo lá é sangue, que tava meio tipo, na cor da baba. Depois que a câmera aproxima, tu vê que realmente era sangue. Aí tu vê, tipo, eu separei para falar sobre isso aqui, porque tem muitas pessoas que falaram que não tinha censura no Z. Tinha censura. Claro, era bem levezinha, porque depois a gente vê o sangue na boca do Vegeta. Mas ela tinha uma censura. A hora que ele toma na barriga? Isso, que ele levanta. Cara, eu nunca reparei essa, ele cai, depois tu vê ela de novo, ele cai no chão, aí ele levanta. Boladaço, putaço, aí babando aqui. Ele bata na cara, meu sangue real está deixando. Não, isso aí depois ainda. Ele levanta babando esse sangue. Caraca, aí depois corta o take aproxima dele, ele tá com a boca toda cheia de sangue. Mas mostra o sangue. Caraca, eu sempre achei que era baba. Não, é sangue mesmo. Uma porrada na barriga daquela, meu irmão. Era pra sair até o fígado da boca. Porradão daquele, triplo Kaioken. E, cara, depois a gente tem lá o Vegeta putaço, sobe, e a gente tem uma das cenas mais emblemáticas da história de Dragon Ball. Mais emblemática, até hoje. Que é essa disputa de Kamehameha versus Gallic Ho. E o Gallic Ho, que o próprio Vegeta falou, que ele chegou a citar, que ele se parece muito com o meu Gallic Ho, o Kamehameha do Goku, e tu vê ali, galera, para mim, o simbolismo ali é gigantesco. Ali era o verdadeiro simbolismo de que a Terra estava em perigo. É uma cena que não que a Terra não tivesse com a chegada do Saiyajin, até estava antes, mas ali era na prática. Porque se o Goku não segura aquele poder do Vegeta, se não segura o Gallic Ho do Vegeta, era a morte do Goku e até do Vegeta também morria, tá, galera? Todo mundo ia morrer, essa é a verdade. Seria um filme de Dragon Ball, galera. A raiva dele foi tanta que até ele ia pra vala pra se vingar do Goku. Galera, é que nessa época não dava pra saber se o Toriyama ele já havia concebido a ideia de que os Saiyajins não sobrevivem, ou às vezes ele tinha essa ideia e depois ele mudou. Mas também parece que o Vegeta perdeu a cabeça. Ele falou, não quero saber de mais nada, eu só quero explodir você e a Terra junto. E às vezes ele não encontra nem esse planeta inútil. E aquela cena ali, porra, deixa arrepiado pra cacete. Essa é a melhor parte. O soco lá de cima, Goku, não! Porra, galera, isso que a gente fala hoje em dia, não tem mais isso em Dragon Ball hoje em dia. Tipo, a gente viu um pouquinho na Sakamoto, um pouquinho na Sakura Granola, mas normalmente no Super inteiro a gente não tem esse tipo de cena. De que tu fica, caralho, que puta que merda, o cara tá se matando, se enguelando pra poder vencer o inimigo. E, tipo, tu sabe que não vai dar merda. Mas a cena te faz achar que vai dar merda.
Mas tu sabe que no final, pô. Até fecha o olho, ele quadro, cara, não aguenta nem falar o nome da Cara, técnica. o olho dele vira pra trás, cara. Ele só minha pupila, exatamente. Isso, Você vê ali o esforço dele. O esforço.